No vídeo de hoje a gente vai começar a falar de um assunto muito top, que é a mitose. Bom, a mitose, antes da gente falar dela, a gente tem que falar um pouquinho lá da intéfase, que é o período de crescimento celular. A gente sabe que para uma célula se dividir, ela precisa primeiro crescer, né? Então, bora falar um pouquinho da intéfase. A intéfase, ela é composta por três fases, que é a G1, a S e a G2. G vem do inglês gap, que significa intervalo ou descanso. Alguns estudiosos consideram na fase da intéfase a G0, período G0, que é o período de descanso da célula, em que ficam as células que não vão fazer divisão celular. O período G1 ele é formado... E antigamente os estudiosos afirmavam que nos períodos de G1 e G2 não ocorria crescimento celular, era um período em que a célula estava em constante repouso. E pelo contrário, a célula no período G1 é onde ela mais está crescendo. Para se ter uma ideia, ela quase que se duplica no seu tamanho no período G1. No período G1, a célula ela vai estar fazendo suas funções vitais, ela vai estar sintetizando proteína, ela vai estar crescendo. Nesse período, a célula ela vai ter apenas um centríolo, a cromatina vai estar em forma de bastão ainda nesse período, vou tentar colocar em algum lugar aqui do vídeo. E é isso. Terminou essa fase, elas vão passar por enzimas de reparo, pelos checkpoints. Todas essas fases passam por esses checkpoints. Um exemplo, a célula no G1 ela vai sintetizar a proteína, vai passar pelo checkpoint. Se lá nesse checkpoint notarem que a proteína não foi formada adequadamente, ela vai ter que voltar, sintetizar a proteína novamente para poder passar para outra fase. A outra fase é a fase S, S de síntese, que significa a produção. É a fase mais importante da intéfase, porque nela que vai ocorrer a duplicação do DNA e vai ocorrer a produção, né, de DNA, porque a célula ela vai se dividir, ela vai produzir duas células filhas idênticas. Então ela precisa passar material genético suficiente para essas duas células. E é nessa fase também que ocorre a síntese de histona. Histona é uma proteína que ajuda o DNA a se enrolar. Terminou a fase S, para a última fase da intéfase, que é o G2. Nessa fase, a gente vai ter lá a síntese de proteína, a produção de ATP lá vai aumentar, então a síntese de ATP também aumenta nessa fase, a formação de novas organelas vai aumentar para a célula poder se dividir. Então, pessoal, ocorreu tudo certinho aí na intéfase. Vai começar agora, então, o período de divisão celular, né? A mitose. Bom, a mitose ela é formada por 4 fases, que é a prófase. Desculpa, antes de falar tudo isso, a gente tem que saber o que é mitose. Mitose é o processo de divisão celular de uma célula mãe diploide. Quem não sabe o que é diploide, são células do nosso organismo que possuem 46 cromossomos. É a divisão dessas células em duas células filhas idênticas. E ela é composta por 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Lá no canal do professor Kennedy Ramos, ele ensina um truque bastante legal pra gente decorar essas 4 fases, que é papai, mamãe, andaram, treinando. Isso me ajudou bastante. Bom, a primeira fase da mitose é a prófase. Na prófase, a gente vai ter o desaparecimento da carioteca. A carioteca vai desaparecer porque o núcleo, o cromossomo ele vai estar lá dentro do núcleo, ele precisa sair dali, então a carioteca desaparece. O nucleolo ele também vai desaparecer porque na divisão celular precisa parar com a síntese de proteína, então o nucleolo desaparece.
vai começar a condensação da cromatina. Na verdade, a condensação da cromatina já começou lá no período G2 da intérfase, e aqui ela só vai continuar para poder virar o cromossomo. E os centríolos eles vão migrar para os lados opostos da célula. Agora vem a metáfase, que a gente lembra de meio, metáfase, né? Que onde os cromossomos vão estar alinhados na placa equatorial. E esses cromossomos, eles vão estar... Os centríolos, eles vão irradiar um microtúbulo, e esses microtúbulos são formados por uma proteína chamada de tubulina. E esses microtúbulos são denominados de fibras do fuso. Essas fibras do fuso, elas vão se conectar lá vão grudar lá no cromossomo em uma estruturazinha chamada de centrômero. E no centrômero ele possui um buraquinho assim, bem pequenininho, chamado de cinetócoro. E no cinetócoro que as pontas da fibra do fuso vão se conectar. E também nos centríolos possuem uns pentelhos em cima deles que são chamados de hastes. As hastes são proteínas que têm função de estabilidade dos centríolos. Terminou essa fase, vai começar a anáfase. Anáfase você lembra de separação. Então nessa fase vai ocorrer a separação dos cromossomos. As fibras do fuso vão começar a puxar o cromossomo para tentar se soltar. E aí as cromátides irmãs vão se soltar e vai ficar uma cromátide irmã para cada lado. Porque o cromossomo assim, ele tem duas cromátides irmãs. Então essas cromátides irmãs vão se separar. E é nessa fase que os estudiosos falam que é a fase do buquê de flores, né? Que parece que você está segurando dois buquês assim. Mas estudiosos que falam, né? Agora vamos para a última fase da mitose, que é a telófase. Nessa fase vai ocorrer tudo que aconteceu, vai ser ao contrário de tudo que aconteceu lá na prófase. Lá na prófase a gente viu que a carioteca desaparece, o núcleo desaparece, e aqui na telófase eles vão reaparecer para as células filhas poderem se dividir. Daqui as células elas vão se dividir, e essa divisão é chamada de citocinese. Bom, a célula animal ela é a única capaz de se dividir, se quebrar, se dividir, sei lá, se quebrar, se dividir. E essa divisão é chamada de divisão centrípeta. E é isso. Se você gostou desse, deixa um like aí no canal. Eu não tô dizendo tchau.